Oi, gente! As bruxas, elas são representações muito comuns dentro dos filmes, né? A gente pode, por exemplo, pensar na Branca de Neve, na Bela Adormecida, que sempre tem aquelas rainhas que são grandes bruxas feias, né? Que envenenam e que usam da magia para ficar bonita, mas que carregam consigo aquele estereótipo da bruxa com narizão, com uma verruga e que fazem feitiços para maldosos assim contra as pessoas. Mas você sabe de onde vêm as histórias de bruxaria? Durante o período moderno, a gente vai ter uma quantidade variada de impressos e de histórias que contam um pouco sobre casos de bruxaria que muitas vezes iam aos tribunais e eram contados como se fossem pequenas narrativas ficcionais. Hoje a gente vai compartilhar com vocês a história de um panfleto que foi publicado em 1646 na Inglaterra. Esse panfleto ele conta a história de um suposto caso de bruxaria. É legal lembrar que a gente não está atribuindo uma causalidade às representações de bruxaria dos dias de hoje diretamente ligada a essa história. Então, por mais que a gente perceba que existem similaridades entre o que hoje existe no cinema e o que a gente vai ver aqui, não necessariamente essas coisas estão diretamente ligadas, elas são uma causa e consequência. Porque existiram muitas mudanças nesse período e é difícil atribuir uma relação direta, dizer, isso foi assim naquele período, isso continuou exatamente da mesma maneira até os dias de hoje. A gente hoje trouxe uma fonte histórica. O que são essas fontes históricas, né? Elas são pequenos vestígios do passado que podem vir como textos impressos, que é o nosso caso que a gente trouxe hoje, mas também podem ser imagens, né? Tudo aquilo que é uma espécie de vestígio do passado e que chega até o dia de hoje, muito por ação e muito por uma tentativa de conservação das fontes. Esse panfleto de bruxaria, né? Ele foi publicado em 1663 e além dele, né, a gente trouxe ele como um exemplo para mostrar como que eram esses panfletos, mas existiam muitos outros que foram publicados e circulavam e as pessoas conseguiam ler e acessar essas histórias que contam assim sobre bruxas. Então, esse panfleto que a gente está mostrando aqui, ele se chama A Most Certain Strange and True Discovery of a Witch. Numa tradução livre, a mais certeira, estranha e verdadeira descoberta de uma bruxa. Ele tem uma capa e mais 5 páginas escritas. Ele é um panfleto relativamente curto, visto que a gente tem alguns panfletos que também têm histórias de bruxaria, então são panfletos similares, que chegam a ter 20 e 40 páginas. Então, ele é um panfleto mais curtinho. Bom, então a gente pode ver que esse panfleto, ele tem o título e aí depois ele tem um subtítulo que vai trazer mais algumas informações sobre o que vai estar sendo explorado na história e depois a gente tem uma imagem. Nessa imagem a gente já tem algumas representações do arquétipo da bruxa, né? Essa é uma mulher, ela é no mínimo nariguda, se for difícil a gente atribuir, né, a ideia de beleza ou feiura, porque é uma imagem muito antiga, a gente pode pensar que ela é uma mulher que parece mais velha, ela é uma mulher com um grande nariz, ela está descalça e tem 2 animais perto dela. Esses animais, eles são um elemento comum quando a gente pensa nas representações de bruxaria da Inglaterra. Eles são chamados familiares. Eu não sei se vocês já viram, né? Mas, por exemplo, Sabrina, ela também tem um familiar, né? Um gatinho preto que chama Salem. A própria Malévola tem aquele corvo, que agora eu esqueci o nome, mas que fica circulando, assim, e também assume a forma de humano, né? Pelo menos no filme mais novo da Disney. Então, essas representações de bruxa que a gente está vendo lá no século XVII, elas têm algumas semelhanças com as representações que até hoje, né, ganham destaque no cinema. Quando a gente fala nessa representação das bruxas e dos familiares, Kate Thomas escreveu no livro Religião e o Declínio da Magia sobre a presença desses familiares, principalmente quando a gente fala da bruxaria na Inglaterra, né? Então, como a gente já comentou no Instagram, a representação e a imagem da bruxa podem variar, mas na Inglaterra é frequente que a gente tenha esses animaizinhos, que eles estão ali para auxiliar a bruxa nas suas práticas. E eles podem ser quaisquer animais. Aqui, por exemplo, né, a gente tem a imagem do corvo, mas eles podem ser cachorros, ratos, gatos, etc. Sapinhos. Tem muitas representações de sapos. O panfleto, eu vou estar exibindo aqui a primeira página dele. A gente já vê logo no início que ele tem uma letra capitular, né, de um M bastante bonita até. Essas imagens, normalmente no panfleto, que a gente vê tanto na capa, quanto dentro, tanto em cima assim, da página, quanto a letra capitular,
elas muitas vezes poderiam aumentar o preço final de um panfleto, porque esses panfletos eles eram vendidos assim em praças públicas, em espaços na rua mesmo, né? Tanto que é conhecido como literatura de rua, muitas vezes. E outra coisa interessante é que muitas vezes essas imagens elas podiam ser reutilizadas. Então a gente vai ver no enredo dessa história que essa imagem que está na capa tem tudo a ver com a história que a gente vai ler. Mas às vezes tem umas imagens um pouco desconexas, porque as imagens podiam ser reutilizadas em algumas histórias. Justamente que produzir uma imagem nova podia ser algo caro. A história, logo na introdução, que ocupa a primeira página, né? Ela está justamente falando de como que as mulheres elas seriam seres mais fracos do que os homens, né? Ela repete um discurso misógino que é muito comum nesse período, que a gente vai perceber não só em panfletos de bruxaria, mas também em panfletos sobre crimes, sobre mulheres desvirtuadas. Então essa ideia, né, das mulheres como fracas, como o próprio Duchamp coloca, é muito comum durante a Idade Moderna. Então, a primeira página, né, que a gente passou, ela foi esse conteúdo que a Gabi abordou, e agora a gente entra na história propriamente descritiva do panfleto, né? E aí a história começa falando que alguns homens do exército, lembrando que esses termos que a gente está usando são traduções, a gente pode mencionar os termos originais, né? Nesse caso é a part of the army, e eles estavam colhendo algumas frutas, e aí eles viram uma mulher, para surpresa de um dos soldados, que ela parecia estar andando na água com seus próprios pés, e que ela tinha um caminhar muito firme, como se ela estivesse na terra, como se ela estivesse andando na terra. Então, no próximo parágrafo, o panfleto acaba repetindo um pouco isso que a Gabriela já falou, né? A gente vê que nesses panfletos é muito comum, às vezes, a repetição, até para tentar reafirmar essa informação como uma verdade, né? E também acaba sendo um pouco sentimental, assim, né? Justamente para mostrar o quanto que essa imagem da mulher, né, sobre a tábua de madeira era uma imagem estranha, né? Como o próprio título ele está refletindo. O panfleto ele até usa, né, uma imagem, uma metáfora muito interessante para a gente pensar nessa figura, que ele fala que o soldado achou muito estranho quando ele viu essa mulher que estava dançando com a água. Então essa metáfora pode criar uma situação muito estranha, né? Porque nesse período é um período em que a gente não tem internet, a gente não tem televisão, a gente não tem revistas circulando em massa. Então a própria ideia da descrição dessa imagem e um desenho, né, que comprove isso, já são elementos que podem intrigar o leitor. Então essa imagem de uma mulher dançando com a água já reflete pra gente alguma coisa ligada ao misticismo, né? Algo que não é natural. Esse panfleto, ele é uma história muito curta, e aí a gente tem uma longa introdução e esse longo período narrando sobre verem ela e a surpresa dela. E uma coisa que a gente percebe é que depois, os eventos principais são todos muito rápidos. Então as histórias de terror, barra suspense que a gente poderia pensar, né, que não necessariamente as histórias de bruxaria naquela época eram isso, e hoje a gente atribui a bruxaria a um tipo de terror, tem uma forma narrativa diferente. Não existe esse suspense que você vai enrolando o leitor para ver o que acontece e o desenrolar. Ela vai ser identificada por esses guardas, e esses guardas vão perceber que esse movimento, né, esse ato de dançar com as águas é algo suspeito, e logo depois disso ela é identificada como uma bruxa. Ou pelo menos ela é identificada como suspeita o suficiente para que isso levasse aos guardas a terem um motivo para atirarem nela. E aí a gente chega no finalzinho do panfleto e os soldados, né, atiram nessa mulher que andava sobre as águas e ela por alguma razão desvia das balas. Então eles têm isso, a partir desse momento eles têm a certeza de que ela é uma bruxa. Então muitas vezes perguntam pra gente, mas como que é identificada uma bruxa? Nessa história a gente tem uma mulher que teve um comportamento considerado estranho, que foi esse suposto caminhar sobre as águas, e aí quando ela desvia das balas, a explicação que os guardas percebem para isso é dizer, bom, se ela fez esse ato impossível de desviar das balas, a conclusão lógica foi que ela estava sendo auxiliada pelo diabo. Então essa foi a transformação da imagem de mulher para a bruxa. Ela acontece assim, já existia um problema, uma coisa misteriosa, que era o andar sobre as águas, e quando ela se desvencilha das balas, eles entendem que de fato existe um pacto ali.
Um outro ponto interessante de pensar também é que enquanto ela desvia dessa bala, ela começa a rir desses soldados, né? Ela faz uma gargalhada que deixa eles mais enfurecidos ainda e com mais certeza dessa imagem de uma bruxa, né? De que ela de fato se trataria de uma bruxa. A partir desse momento que ela começa a rir e caçoar desses soldados, eles vão ficando mais raivosos com ela e partem cada vez mais violentamente para um combate direto com ela. E aí é super legal a gente pensar nessa imagem que a Gabi comentou. Tipo assim, a gente não sabe se essa história é real, a gente não sabe se alguém inventou, a gente não sabe se tem um fundo de veracidade, mas o que a gente pode analisar é a representação que esse panfleto quis dar para essa mulher. Reforçar a suposta malignitude dessa mulher, em que ela quer rir dos soldados, ela quer humilhar os soldados, ela quer elevar o poder do diabo, mostrando que não consegue ser pega, induz o leitor a ter um vislumbre negativo dela. Você concorda com a narrativa do panfleto de que ela é uma bruxa. Ela está fazendo o possível para não ser pega pelos homens da lei, que estão representados, né, nessa imagem pelos soldados, e ela ainda está caçoando e zombando do poder deles. Logo depois, né, dessas cenas de combate que começam a tomar conta da narrativa do panfleto, eles partem, né, acontece uma virada assim na história, porque é justamente o momento em que a bruxa ela perderia o poder que ela tem, né? Que ela ficaria fraca. E é quando ela perde esse poder que ela fez, quando ela perde o pacto que ela tinha feito com o diabo. Então, a partir desse momento, né, eles até falam no panfleto, até trabalham isso de como que o semblante dessa mulher ele se altera. Se antes ela estava, tipo assim, forte, colocava um certo desafio para os soldados, assim que ela perde o seu poder, ela é fraca, ela começa a chorar e a puxar seus cabelos e a gritar, tipo, de dor mesmo. E a partir desse momento, a partir do momento que ela fica fraca, que os soldados conseguem abater ela. Então a gente percebe dois elementos, né, nessa transição. Primeiro é que quando a mulher é abandonada pelo diabo, ela se transforma nessa mulher fraca, essa mulher sem poderes. E um segundo elemento que aparece tanto nessas histórias quanto na maioria das histórias de crimes femininos é a resolução e o poder do bem sobre o mal. Quando a gente tem uma história dessa, essa história ela tem uma moral conclusiva. A moral conclusiva é, mesmo o diabo tendo poderes, mesmo o pacto com o diabo levando ao ganho de poderes, o bem vai vencer. Então muitas dessas histórias têm um tom pedagógico também, que ensinam de certa maneira sobre o que acontece quando você faz pacto, ou o que acontece quando você está envolto com a bruxaria. Esses crimes, eles são sempre descobertos e tratados pela lei e por Deus. E aí eu vou aproveitar o que a Gabriela falou para mencionar também que diversas vezes é evocado uma ideia de Deus no panfleto, né? Diversas vezes ele é mencionado, o próprio diabo também é mencionado muitas vezes, mas tem essa religiosidade muito forte, né? A bruxaria, ela então seria pautada, como às vezes o próprio Stuart Clarke, Pensando com Demônios, coloca, por meio dessa inversão dos cultos cristãos, né? A mulher seria o maligno, a imagem da bruxa ela seria associada com o maligno, mas em uma perspectiva cristã. Bom, então se vocês gostaram dessa análise do panfleto, se vocês querem mais vídeos desse tipo, em que a gente vai falar de outras fontes, que a gente conte um pouco mais, né, como aconteceram esses casos, trazendo outras análises de fontes, deixem um comentário, se inscrevam no canal e deixem o seu like no nosso vídeo. Então é isso, gente. Muito obrigada. Até!